Olá! Parlamentares que estão acompanhando o desempenho do Ministério da Educação nos últimos anos constataram que o orçamento de áreas como o ensino profissional e o técnico e o auxílio estudantil, por exemplo, não foi totalmente aplicado pelo MEC, apesar de já estar disponível para a pasta. Terceiro boletim da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do Ministério, aponta falta de coordenação na pasta, o que agravou os problemas de milhões de estudantes que ficaram sem acesso à educação devido à pandemia da Covid-19. E para saber mais detalhes sobre a aplicação dos recursos na educação, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um dos integrantes do grupo, é o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, Regina. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, essa comissão já vem fazendo alguns relatórios e um trabalho de acompanhamento dos trabalhos do MEC. E eu queria que o senhor falasse para a gente, fizesse uma análise sobre os investimentos que foram feitos, principalmente no ano passado, que foi um ano que iniciou a pandemia da Covid-19. Bem, nós apresentamos pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC o boletim de análise dos trabalhos do MEC durante a pandemia. E o resultado foi preocupante, foi desolador, para ser sincero. Nós temos ali a atuação de vários parlamentares, inclusive o deputado Felipe Rigoni, a deputada Tabata Amaral, e nós percebemos que o corte na educação básica equivaleu a 15% do orçamento autorizado. Então, produção, aquisição, distribuição de livros e materiais didáticos ficaram muito prejudicados porque esse corte corresponde a 700 milhões de reais, né? A gente também precisa levar em consideração que o Brasil foi um dos países onde as escolas ficaram por mais tempo fechadas, né? E que nós tivemos um atraso de 20 anos em termos de evasão escolar. E o orçamento não demonstra uma preocupação com esse problema. Antes da pandemia, nós tínhamos 1.300.000 crianças e adolescentes fora da escola. Agora são 4 milhões de crianças e adolescentes. Ou seja, nós retornamos ao nível de evasão escolar de 2001. É um atraso de 20 anos. Na educação profissional e tecnológica, o corte equivaleu a 67% do orçamento, o que vai prejudicar a reestruturação e o funcionamento das instituições. No ensino superior, o corte foi de 70%. No programa Educação Conectada, fundamental nesse momento de pandemia, nós tivemos menos da metade das verbas empenhadas, o corte foi de 55%. Né? Menos do que em 2019 até. Menos do que em 2019. Então, isso nos deixa bastante preocupados, né? Um corte desses que vai chegar à monta de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais é muito grave no momento em que a educação precisa de reforço. Agora, a comissão externa... Pois não. Só para esclarecer, os recursos para a educação não são obrigatórios, não tem um percentual mínimo que a União tem que aplicar, assim como estados e municípios, na educação? Mas, além desses obrigatórios, existem também recursos que são discricionários, que permitem, por exemplo, o investimento nas redes de ensino básico, né? E esses foram cortados para abrir espaço orçamentário para a compra de caças para a Força Aérea, de armamento para as Forças Armadas, para alocação de recursos para emendas parlamentares no valor de 30 bilhões. Esse é um dinheiro muito importante para a educação. Esse 1 bilhão e 600 milhões de reais são essenciais para a retomada da vida escolar brasileira nessa pandemia. Nós tivemos muitos cortes, mas esses cortes não se justificam se nós estamos aumentando os recursos para outras áreas que não são prioritárias. O que a gente percebe é que hoje o Brasil não vive uma situação de conflito internacional que justifique a compra de armamentos. Também não vivemos uma situação política que permita que a gente agrade deputados e senadores nas suas bases eleitorais, né? Concedendo 30 bilhões de emendas.
O que nós queremos é a devolução de 1 bilhão e 600 milhões que foram tirados da educação e que vão fazer falta, principalmente para o ensino básico, que nesse momento vai precisar reconstruir os banheiros, consertar as torneiras, colocar sabonete nos banheiros da escola, porque a gente sabe que no Brasil hoje, de cada 100 escolas, 16 não possuem sequer vaso sanitário. Como é que a gente pode pensar a retomada das aulas se a gente não está pensando nessa infraestrutura? Deputado, agora o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele vai ser permanente, inclusive com o aumento da participação dos recursos por parte da União. Como é que, qual a garantia que o Executivo dá de que realmente vai aplicar esses recursos com esses valores que são exigidos? Bem, a garantia nós colocamos na lei, colocamos na Constituição e o Congresso Nacional regulamentou o Fundeb no final do ano passado. E eu queria lembrar que o Ministério da Educação não demonstrou interesse pelo tema e que, portanto, o Fundeb permanente é filho do Poder Legislativo brasileiro, ele é filho do Congresso Nacional. Mas o que nós estamos vendo é que o MEC está perdendo a sua capacidade de atuação. Primeiro, por causa da imensa quantidade de trocas de pessoas em cargos estratégicos. Para você ter um exemplo, nós tivemos já 4 ministros da educação e 5 secretários de educação básica, que é a principal secretaria do Ministério. O outro problema é que naqueles cargos técnicos estratégicos, nós tivemos uma redução do número de ocupantes com experiência em educação, né? Então, 37,8% dos ocupantes dos cargos estratégicos não tiveram experiência em educação. Para a gente ter um efeito comparativo, no governo do ex-presidente Temer, esse percentual era de 70%. 70% dos cargos estratégicos eram ocupados por servidores de carreira, concursados, com larga experiência. Então, fica até difícil para o Ministério da Educação, sem a capacitação técnica, debater o que ainda precisa ser debatido sobre o Fundeb. Porque, apesar de termos regulamentado o Fundeb no ano passado, ainda temos que regulamentar alguns pontos do Fundeb esse ano. E seria muito preciosa a contribuição do MEC, do ponto de vista técnico, para que esse debate avançasse. O senhor lembrou... Nós tivemos... o senhor lembrou bem esses cargos técnicos que são necessários, então seria bom a gente ter uma ideia de se o Congresso ele tem como fiscalizar essa parte das atividades dos trabalhos do Ministério da Educação, exigir que realmente haja uma produtividade, digamos assim. É por isso que a gente criou a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, que acabou de produzir esse boletim, esse já é um dos nossos vários boletins. E logo que um boletim desse sai, a gente apresenta uma série de projetos de lei, uma série de decretos legislativos, de intervenções e de ações, né? Justamente para tentar conter os erros que podem estar, que estão, segundo o relatório, é um relatório oficial, baseado em dados oficiais, estão acontecendo no MEC. O que nós estamos tentando evitar é que o MEC continue paralisado, que as ações do MEC sigam debaixo da égide do negacionismo, ou seja, as ações do MEC reproduzem uma visão geral de que não há gravidade na pandemia que estamos vivendo, né? E também estamos focados em acabar com essa crise de definição de prioridades do MEC. No momento em que nós tivemos 6 milhões de estudantes sem nenhum acesso à educação durante esse período, no momento em que temos um aumento de 1,3 milhão de estudantes para 4 milhões de estudantes fora da escola, o MEC não deveria, por exemplo, estar se preocupando com homeschooling, que atinge apenas 15 mil estudantes brasileiros, face aos 40 milhões de estudantes das escolas, né? Então, a gente está buscando conscientizar o MEC com ações de conscientização, mas também ações mais duras no campo do legislativo e do judiciário, para que eles entendam que há uma situação grave e que o Brasil precisa de um MEC atuante defendendo a pauta da educação. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre a comissão externa que acompanha o MEC. Muito obrigado, Regina.
Eu conversei sobre a redução dos recursos para a educação durante a pandemia com o deputado professor Israel Batista, do Partido Verde do Distrito Federal. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.